Bom, cara, esse aqui foi um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, ok? A galera sempre tava me pedindo pra eu montar elenco com Mourinho e Fenerbahçe. Eu nunca montei elenco com o time turco, até porque é uma liga que eu não acompanhava tanto. Eu conheço os times ali, os grandes, mas, cara, era um desafio pra mim. Então, durante alguns meses aí eu tava estudando o Fenerbahçe. Eu precisava avaliar alguns jogos e hoje eu já cheguei em uma conclusão. Durante o vídeo vocês vão entender do que o Fenerbahçe é capaz, o que Mourinho tá montando e o quão interessante isso é, ok? Vou conversar sobre tudo isso aqui hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e por si só, Mourinho aceitar treinar o Fenerbahçe já é algo muito grande, cara. Lembrar que time da Turquia normalmente não tem acesso a esse tipo de treinador. Atualmente estava tendo algumas mudanças na Turquia, né? Você viu alguns jogadores que eram muito grandes querendo ir pra Turquia. Por exemplo, foi o caso de Wilfried Zaha, que estava no Crystal Palace. Manchester United interessado em comprar ele, alguns outros clubes grandes da Europa tinham interesse nele e ele decidiu ir pro Galatasaray. O que é uma decisão que normalmente você olha e pensa, pô, não é a coisa mais inteligente a se fazer, mas foi uma decisão que quando você vê que quando o jogador tá falando do Galatasaray e da Turquia e tudo mais, ele vê que ele tá feliz ali, que ele gosta e que ele queria tá fazendo aquilo. E que por mais que tivessem propostas interessantes na mesa dele, ele preferiu ir pra lá, ok? Então sim, a Turquia já tá tendo esse movimento já há um tempo no futebol, onde eles estão sendo cada vez mais atrativos. Já era uma região que, apesar de não ter tanta grana e talvez não ter tanto acesso ao melhor que tem na Europa, era uma região que sempre estava aparecendo ali, né? Acho que o que eu sei da Turquia e o que eu lembro é que tinha alguns brasileiros lá. Lembro do nome de Alex, né? É uma região que tem alguma conexão ali com a Champions League. Tava sempre aparecendo aí nos últimos tempos, mas nunca em destaque. Mas agora, com a chegada de Mourinho, com a chegada de alguns novos jogadores, isso tá começando a mudar. Esse cenário tá começando a mudar. Eu sei que o contrato de Mourinho muito é também uma questão comercial, ok? Claramente ele vai fazer propaganda, claramente ele vai ganhar muita grana. Então sim, a decisão dele ir pra Turquia tem muito a ver com o financeiro, vai ganhar muito dinheiro e também porque o time do Fenerbahçe vai investir muita grana no projeto, vai fazer com que ele vá pra frente, vai contratar jogadores melhores, ok? Então é um projeto que tá muito focado nessa parte do financeiro, né, de montar um bom time, então vai ter competitividade. Então, obviamente, Mourinho ele tá ali faz algum sentido. Inclusive, essa é uma parte interessante, os times turcos eles têm gastado bastante grana, né? São salários altos, são jogadores grandes que estão cada vez mais aparecendo ali. Então, o cenário dos times turcos tem melhorado muito. E agora com a vida de Mourinho vai abrir portas, assim como quando o Cristiano Ronaldo foi pra Arábia Saudita, abriu muitas portas ali pros times árabes. Pros times turcos também vai ter essa abertura de portas aí com o Mourinho, vai atrair mais jogadores. Agora o nome de Alan Sam Maximan, ele não iria de nenhum outro jeito que não fosse ter Mourinho ali. Ele tá aparecendo o que eu falei do efeito Mourinho. Ele vai para um time, ele começa a convencer jogadores aí, treinar com ele, aí jogar com ele. Inclusive agora tem um efeito duplo que eu tô notando. Tadic parece muito mais feliz ali dentro do elenco e nós temos também o nome de Kadioglu, que parecia querer ir embora e agora parece estar mudando de ideia. Eu notei que ele e Mourinho estão se dando muito bem. Parece que Mourinho quer dar uma moral para ele, para que ele continue. Então já vê o efeito que ele causa, né? Um efeito muito positivo. Contando tudo isso e o que o Fenerbahçe já tem jogadores disponível para ele treinar, é muito bom, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho no Transfermarkt do Fenerbahçe, cara, e mostrar umas coisas interessantes que a gente tem aqui, mano. Coisa interessante que a gente pode ver aqui, e não é o goleiro Livakovic, apesar de ser um ótimo goleiro, eu vi o time do Fenerbahçe, ele tem uma folha, assim, e uma quantidade de jogadores muito inchada, e porque tem muito jogador turco talentoso jovem, então, que é outra parte interessante, cara. Pode ser que surja algum talento jovem aí que ele descubra, ele põe em campo esse cara, mano. Isso aqui é muito interessante. Além dos bons nomes que já tem aqui, nomes como Soyuncu, que inclusive ainda podia estar jogando na Europa, nome de Livakovic como goleiro, muito bom também, e muitos outros nomes interessantes que a gente tem aqui nesse elenco, e jogadores turcos de qualidade também que tem aqui, cara. E basicamente isso, inclusive, aqui tem um nome muito especial, que é o nome de Szymański, cara. Eu não o conhecia e eu vim conhecer agora, nessa época de Fenerbahçe aqui de pré-temporada, eu vim conhecer o homem, eu vi que ele tinha as melhores notas e que parecia ser o melhor jogador e realmente, ele é impressionante, cara. E aqui é um nome interessante que acabou de surgir, que é o nome de En-Nesyri. En-Nesyri, pra quem não lembra, aí tava no Sevilla, foi protagonista da campanha de Europa League deles e já joga há muito tempo lá e é um jogador bom e eu vou comentar um pouco sobre ele mais à frente. Enfim, cara, acho que esse aqui é o elenco que eu vou ter nas mãos pra poder montar alguma coisa e agora eu mostro pra vocês o que eu montei com tudo isso aqui, o que é que o Fenerbahçe precisa trazer pra se tornar um time mais competitivo e o que é que ele tem de acesso, lembrando que é um time que tá na Turquia, então o acesso a jogadores é um pouco diferente de um time de Premier League, simplesmente é só ir lá e comprar o jogador de qualquer lugar e tanto faz,
não. Aqui você tem que achar os caras certos. Vamos lá, agora eu vou mostrar pra você. A gente já tem aqui o elenco montado, lembrando que é pré-temporada ainda, então eu não sei como vai ser o esquema tático pra temporada, mas eu já vi algumas ideias que estão permanecendo, então eu vou tentar explicar elas até o final. E tem algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, na camisa 9, que eu vou conversar com vocês, então fique até o final pra eu explicar algumas coisinhas interessantes. Mas basicamente isso aqui é o elenco montado, tem muitos nomes aqui na reserva e vocês talvez não conheçam. Eu vou começar pelo goleiro, né? Temos o Livakovic, o tal do Tzolakis. Quem não conhece o Tzolakis, ele é o goleiro do Olympiacos, ele é muito jovem, tem 21 anos. Cara, ele não tá ganhando nada no Olympiacos, basicamente, ele não tá ganhando absolutamente nada. O salário dele é muito baixo mesmo, assim, um salário bem baixo pra jogador de futebol. E acredito que o Fenerbahçe tem tudo pra convencer ele aí pra lá. Eu contrataria ele. Assim, ele com certeza vai ser um grande goleiro no futuro, cara, com toda certeza. E o Fenerbahçe pode aí ter anos de trabalho dele pela frente. E eu tô gostando de Livakovic, cara, é uma coisa que eu queria avaliar, mano, porque Livakovic era muito 880 na época que ele jogava na Croácia, né? Eu queria saber se ele tava bem, e ele tá bem, tá muito bem, inclusive, cara, é um goleiro muito seguro, tem qualidade praticamente em tudo, e a qualidade defensiva é muito boa, em jogo difícil ele cresce, e eu tenho gostado de ver o que Livakovic tem feito em campo, ok? A gente tem Soyuncu e Rodrigo Becão na direita, na zaga, e Lian Skeles e Dijuku na esquerda da zaga. Sim, muito jogador com terminamento do nome esquisito, né? Olha esses caras, meu Deus. Enfim, cara, Soyuncu já conheço há muito tempo, vi ele jogando no Leicester, vi ele jogando no Atlético de Madrid, é um jogador bom, jogador muito bom. Inclusive, eu não pensei que ele voltaria pra Turquia, mas me parece que Mourinho tá conseguindo arrecadar jogadores turcos que jogam bem pra lá de novo, ok? Então é normal que vocês vejam jogadores turcos bons que estão na Europa, na parte principal, né, das top 5 ligas, eles voltem pra jogar no Fenerbahçe, ok? E Lian Skeles é um scout aqui meu, né? Ele joga no Celtic e ele é um zagueiro muito bom mesmo, cara. Cada dia que eu vejo partidas de Lian Skeles, eu fico mais impressionado com o que ele faz em campo. Teve agora pré-temporada contra o Chelsea, ele tava muito bem também. E é um jogador interessante, cara. É um jogador que eu acho que vale a pena ir atrás, até porque os times de Premier League ainda não investiram nele, então tá disponível aí no mercado como um grande jogador, cara. Nós temos aqui do outro lado, na esquerda do campo, o Kadioglu e o Osterwalde como os laterais. Acho que Kadioglu pode continuar agora com o Mourinho. Parece que tá vendo uma conexão boa e, cara, Kadioglu é um jogador incrível. Ele na Eurocopa jogou muito, agora nesse começo de pré-temporada ele entrou na ponta, inclusive, jogou bem também, então é um jogador impressionante que tem que continuar, ok? Na direita temos James Tavernier, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e Matt Mulder, também jogou a Eurocopa, tava jogando bem também, é um lateral muito bom esse Mulder. Tavernier é desconhecidaço, mas ele joga nos Rangers, e ele é o melhor jogador do Rangers, cara, e ele é um lateral que é tipo, cara, digamos assim que ele parece muito o Reece James. Acho que é o melhor jeito de falar sobre ele é isso, cara, ele lembra muito o Reece James, digamos assim. Pra quem gosta de James, do que ele faz em campo, acho que vocês vão gostar muito de Tavernier, né? Enfim, cara, é um lateral desconhecido, mas que tá no auge da carreira, jogando muito, com 30 e poucos anos. Acho que Mourinho tem 2 anos de contrato, pode ser a contratação chave aí pra lateral do campo, pra evoluir o nível dela. E, cara, é sério, esse cara tá jogando muito bem, cara. Tá jogando muito bem. Eu vi coisas dele no Rangers que me impressionou bastante. Enfim, no meio de campo a gente tem uma dupla de Ozcan, Branco, Van de Bomen, eu vou falar sobre ele. Na reserva a gente tem Yuksek e Fred, ok? Yuksek é um ótimo volante, ok? Eu me impressionei com o que eu conheci dele aqui, nesse pequeno período, avaliando o jogador, e eu gostei do que eu vi. É um jogador interessante. Temos Fred, que obviamente todo mundo conhece, quem nunca viu o Fred jogando no Manchester United, pelo amor de Deus. E eu não tô gostando muito do que eu vejo de Fred em campo não, cara. Ele tá muito 880, é um jogador que não tem me passado muita confiança. Apesar de ser um bom jogador, cara. É um jogador que podia ainda estar jogando na Premier League facilmente, tanto ainda no Manchester United, ok? Facilmente ele podia estar lá ainda. Mas eu iria atrás de outro segundo volante, um mais interessante que ele, cara. Eu iria atrás de Branco Van de Bomen, ok? Branco Van de Bomen, pra quem não conhece, tá jogando agora no Ajax, peça chave no Toulouse. Eu cheguei a acompanhar jogos dele no Toulouse, ok? E eu já achava ele incrível lá, cara. E pra mim ele tá perdendo o tempo dele no Ajax. É um jogador que podia estar em uma liga maior, podia estar jogando em times maiores, por exemplo, na Série A italiana, facilmente um time grande, na Série A italiana. Joga melhor que muito jogador que tem time grande, inclusive, ok? Um Napoli da vida, estaria sorrindo com ele em campo. Então, um jogador que se eu fosse o Fenerbahçe, eu ia atrás dele imediatamente. É um cara especialista em bolas paradas, é um cara que consegue ser um playmaker absurdo, qualidade de passe incrível. Então, eu acho que Branco Van de Bomen será uma adição muito boa ao Fenerbahçe. E o físico dele também não é ruim, né? Ele e Fred vão conseguir disputar fisicamente muito bem ali. E Ozcan, não preciso nem falar nada, ele é do Borussia Dortmund. E eu acho que hoje em dia Ozcan e Henry Can estão em nível, hein? Eu acho que eles estão bem em nível no meu ponto de vista. E Ozcan parece ter sentido bem menos o tempo do que Henry Can, né? Henry Can antigamente era muito brabo e hoje em dia eu sinto que a idade tá cobrando bastante a ele, ok?
ok? Então eu iria atrás de Özcan, o Dortmund quer vender ele. Tem um lugar que ele pode voltar, é pra Turquia, cara. E imagine jogar no Fenerbahçe com o Mourinho, cara. É um atrativo muito grande. A maioria dos jogadores aceitaria fazer isso, ok? É mais ele que é turco, né? Enfim, cara, seguindo aqui um pouco mais pra frente, a gente tem aqui na meia atacante Szymański. Pra mim, o melhor jogador do time, ok? E sim, tem esses nomes aqui, mas pra mim o melhor jogador é Szymański, paradamente. Mas me assustou foi ele, cara. Ele é muito bom, ele é muito bom. É um jogador que, mano, eu não conhecia, mas eu não sabia que ele era tão bom, cara. Impressionante o quão bem ele joga. É um meio atacante de muita qualidade, cara, que é muito perigoso. Qualquer vacilo, ele invade a área. Qualquer vacilo, você toma um chute de fora da área dele. Ele é muito rápido, ele é muito inteligente, é incrível. O Szymański foi o que mais me impressionou. Eu não tava esperando encontrar esse jogador do Fenerbahçe, mas ele é muito bom, cara. Ele podia estar em qualquer liga do mundo do futebol, assim. Ele é muito bom. Aqui na reserva dele temos o nome de Mohamed Can. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Basicamente ele joga no Clermont, que foi rebaixado, então seria uma contratação super barata. Ele tem valências parecidas com a de Szymański e pode ser um meio atacante interessante. Qualidade de passe muito boa, inclusive, né? Eu vi alguns passes muito bons que ele fez. E é um jogador que eu conhecia pouco, mas eu acho que seria interessante questão de scout. Ele seria barato e ele tem um nível muito bom. Ele podia estar jogando, sei lá, Premier League. Ele tem nível, tem físico pra isso, entendeu? Então é um cara que é desconhecido e que pode adicionar muito aqui. Pode ser bem barato de conseguir. Na ponta direita a gente tem Dusan Tadic e Kavic, que pronuncia o nome dele. Kavic é um bom jogador. Tem outras opções pra ponta direita, mas pra mim Tadic, ele tá voando lá. Ele tem jogado invertido atualmente e tem jogado muito bem, não tem problema nenhum. Pela idade dele eu achei que ele ia sentir um pouco mais, né, o ritmo de jogos difíceis, mas não tem sentido nem um pouco. Ele inclusive é muito catimbeiro, cara. Nos últimos jogos ele tem cavado muita falta. Ele é bem cara de pau, inclusive, cara. Mas Tadic é um jogador que eu conheço já tem muito tempo, então eu já sabia que ele jogava muito bem. Só tava querendo avaliar se ele tava bem fisicamente pela idade, ok? E ele tá muito bem ainda. Na esquerda eles conseguiram o Sam Maximan, que vai ser emprestado e depois eles vão comprar, pelo que eu sei. Tem Jota aqui na segunda opção. É Jota que tá no Al Ittihad, ok? Bom, como é que você consegue tirar um jogador do Al Ittihad? É bem simples. O Al Ittihad quer vender ele. É há muito tempo já. Eles se arrependeram de contratar ele, pelo que eu entendi. E é um jogador contratável. Ele tem um salário que é um pouquinho mais alto, mas ele é muito bom. E é um jogador que joga nas duas pontas. Ele é ambidestro e é um jogador interessantíssimo pra você ter aqui, cara. Pode ser uma adição chave pra você ter rodagem de elenco. É um jogador de mais alto nível. Pode elevar esse time a outro patamar. Eu gosto muito de Jota, ok? É um jogador que eu conhecia já tinha um tempo, quando eu acompanhava o Celtic. Sempre acompanhei o Celtic periodicamente. Conheço um pouquinho do jogador e eu posso dizer que ele é um jogador muito bom, cara. Eu acho que o Fenerbahçe pode ser um ar pra ele depois que ele acabar saindo de lá. Eu acho que deve ser até fácil de negociar, assim como foi com Alan Sam Maximan, né? Que conseguiram facilmente. Aqui na camisa 9 a gente tem pontos interessantes. A gente tem o nome de En-Nesyri, que é uma contratação muito boa da parte deles, mas pra mim dizer que é mais jogador, ele seria o titular nessa situação. Mas Dzeko tá com 38 anos, então a queda de rendimento ela vai vir. Eu queria muito avaliar Dzeko, foi por isso também que eu tava assistindo tanto o Fenerbahçe nesses últimos tempos. E ele tá bem, mas eu tenho medo, porque 38 anos é muita coisa, ok? Eu não sei quanto tempo ele vai durar. Eu chuto que tem mais um ano de futebol aqui, então um ano eles vão ter Dzeko lá, depois de En-Nesyri já vai ter que entrar com tudo, do jogador principal deles. E quando o Dzeko sair, eles têm que ir atrás de um cara do perfil mais ou menos de Sorloth. Era pra ser o principal aqui, né? Se a gente tivesse contratado En-Nesyri, eu teria ido em Sorloth, com certeza. Mas agora ele já tá no Atlético de Madrid, então sair de lá vai ser duro. Se ele estiver jogando mal, o Atlético de Madrid vende ele, mas ele é o perfil principal que eu escolheria aqui. E En-Nesyri também não é um perfil ruim. En-Nesyri é um jogador que ele não parece bom, mas ele é. Porque ele joga em time que não tem volume e ele é bem letal. Isso é muito bom. Se você munir ele bem, ele também consegue entregar alguma coisa. Eu gosto muito do perfil de En-Nesyri. Eu não acho que ele tenha a técnica, as habilidades de um Dzeko da vida. Dzeko é um jogador muito mais qualificado que ele, mas a idade e o físico vai acabar ganhando essa disputa, né? O tempo vai ganhar a disputa pra En-Nesyri e ele vai se tornar titular com o passar do tempo, é claro. Enfim, cara, esse aqui é o elenco montado, esse aqui é as ideias que eu trouxe. Eu acho que com isso aqui o Fenerbahçe consegue disputar uma Champions, consegue disputar uma Europa League e até ganhar ela, né? A Champions realmente vai ter que ser um trabalho duro de Mourinho pra fazer acontecer, mas é extremamente possível, no meu ponto de vista. Agora, falando um pouco sobre o esquema tático, o ponta e o lateral, eles têm uma conversação muito pontual, né? E basicamente o lateral muitas vezes tá subindo bastante pra cobrir as jogadas, e Tadic tem jogado um pouquinho mais por dentro. O Tavernier do lado vai ser interessante. E basicamente eles têm fechado tanto no extremo do campo, tanto mais por dentro, a depender da situação do jogo. Inclusive depende também de quem sobe. Os meias podem subir, por exemplo, fazer uma cobertura aqui. E aí o lateral já fica mais fixado. Então depende da situação do jogo, depende do momento. As tabelas rápidas e esses quick plays que o time de Mourinho faz é muito surpreendente para o adversário. E tem dado muito certo em alguns momentos do jogo. Apesar de eu achar que os jogadores ainda não estão entendendo tão bem o que o Mourinho quer em campo e não estão conseguindo acelerar o suficiente para o que ele pede. Ó. Claramente o Fenerbahçe ainda não entendeu a ideia dele de jogo.
Eu não sei se ele vai continuar utilizando isso aqui, se ele vai montar outra formação, mas por enquanto tá legal, ok? E tem muito que evoluir, cara. E se evoluir bem, se o trabalho continuar bem e o Fenerbahçe contratar bons jogadores como os que eu coloquei aqui, eu acho que eles podem realmente ir muito longe, ganhar a liga e já tá depois disputando ali uma Champions, indo pra quarta de final ali, quem sabe desbancando um time grande, surpreende todo mundo, acho totalmente possível, ok? Enfim, esse aqui é meu vídeo sobre o Fenerbahçe e Mourinho, tanto me pediram, ok? Espero que vocês tenham gostado, e se você gostou mesmo, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com um amigo seu, fã de futebol europeu, ok? Obrigado pra quem me escutou até aqui e tchau!